Vamos lá. Olha só. Quando eu ensino isso aqui, na Semana Metadola, já teve até gente aí falando que é difícil, né? Óbvio que é difícil, né? É óbvio que é difícil. Eu não consigo nem entender assim. É óbvio que é difícil. Por quê? Porque se fosse fácil, tinha milhões de gente fazendo. Né? E como toda profissão, o caminho fácil só dá prejuízo. Não existe profissão com caminho fácil. O caminho para você ser um profissional, ele é difícil. Agora, isso só é possível. E aqui dentro da Masternet, a gente forma traders todo dia. Porque é possível. É como toda universidade. Você quer fazer medicina, você vai para a USP, você vai ser um bom médico. Porque a USP forma bons médicos todos os dias. Agora, você quer ser médico e vai estudar no YouTube, eu não vou operar nunca com você. Estou fora. Deus me livre. Né? Então, para você ser um bom profissional, você tem que ter um bom time te ensinando e deixar de achar que é fácil. Por quê? Porque o brasileiro, ele adora risco, ama risco. Ah, não, o brasileiro não gosta de bolsa, não. Mentira! O brasileiro ama risco. A questão é que o brasileiro, a maioria, tá? Não estou falando para todos, a maioria, ele não sabe calcular odds, ele não sabe calcular probabilidade. E aí ele vai pôr o dinheiro dele em lugares que não faz sentido nenhum. Tá? Então, olha só, vou usar de novo isso aqui porque está bem em evidência, né? Jogo do Tigrinho é 7 vezes maior que a Bolsa Brasileira. Idosos e aposentados comprometem mais de 3 mil por mês com apostas. Banco Central mostra que 3 bilhões do Bolsa Família foi gasto com aposta. Então você quer me falar, me falar que o brasileiro não gosta de risco? Olha aí, o brasileiro ama risco. Mas o brasileiro não gosta de conhecimento. Ele quer caminho fácil. Não, de novo, eu não estou falando para todo mundo, estou falando para esse pessoal todo aqui, para a maioria. Tá? Ele quer caminho fácil, aí ele vai na internet, ao invés de aprender aqui dentro da Master as coisas da forma correta, virar trader de verdade, o que ele vai procurar? Alguém que ensina para ele um gráficozinho, para ele ficar fazendo risquinho. Aí ele vai ficar lá fazendo os risquinhos dele, ganhando, perdendo a vida inteira. Ao passo que se ele tivesse aqui dentro trabalhando, todo dia aprendendo, operando certo, né? Ele estaria construindo uma profissão. E toda profissão ela é construída com o tempo. Você já viu um médico se formar em 6 meses? Você já viu um advogado que se formou em 1 ano? Leva tempo para você ser um bom profissional, não tem jeito. No mercado não é diferente. Nunca vai ser. Só que a hora que você vira um bom profissional, você pode escolher, eu vou para uma corretora, eu vou para um banco, eu vou para um fundo, eu vou trabalhar na Master, eu vou ser autônomo e fazer uma renda diária boa, né, que dá para eu construir uma vida confortável. Você tem opção, mas é depois que você vira um profissional. Ou senão você vai virar um apostador. E aí, jogar dados. Quando você vai jogar 2 dados lá para sair o número 7, você tem uma chance de 1 para 6. Quando você vai jogar Blackjack, para sair lá o Ás e mais uma carta, uma figura, você tem 1 para 20. Quando você vai jogar na roleta para acertar na cabeça, você tem 1 para 36. Quando você vai jogar no Tigrinho, você tem 1 para 5. Em cada giro do slot. Em cada giro. Tá? E aqui, isso aqui, eu vou explicar. Quando você vai jogar na Mega Sena, e todo mundo aí joga no final do ano, né, para acertar 6 números, você tem 1 para 50 milhões. E o pior, 43% de tudo que é arrecadado ainda é pago em imposto para o governo, ou seja, 43% é prêmio, aliás, 56,65% é imposto. Ou seja, você só está apostando para ganhar 40%, você aposta lá R$100 na Mega Sena, você só está apostando 43,35%. O resto é imposto ainda. Aí você fala, nossa, mas então o resultado, né? Isso aqui, o RTP, tá?
ele é o seguinte, ele é o que custa para que esse player continue jogando. Então, no Tigrinho, cada vez que você joga, te custa em torno de 10%. Na Mega Sena, te custa 56% cada vez que você joga. Aí você fala, então o Tigrinho é muito melhor que a Mega Sena? Não, porque a Mega Sena você joga uma vez só e te custa 57%. O Tigrinho, cada vez que você joga, te custa 10%. E as pessoas ficam lá jogando o tempo inteiro. Tem gente que joga 100, 200 vezes. Ou seja, se você jogar mais de 10 vezes no Tigrinho, a sua expectativa é 0. Tá? Só que ninguém sabe fazer conta, ninguém sabe estudar probabilidade, ninguém estuda probabilidade direito, ninguém que eu falo, a maioria de novo, tá? Não é ninguém, é a maioria. Então ficam aí fazendo essas bobeiras, jogando lá em opções binárias, né? E perdem todo o tempo da vida, ao invés de estar aprendendo algo que realmente de valor, que você vai construir um conhecimento e vai chegar lá na frente sendo um tremendo trader. Que também é um apostador. Ah, mas como assim? Trader é apostador? Claro que trader é apostador. Tá? Só citando aqui filosofia, Sócrates falava, o caminho mais fácil que evita a reflexão e o questionamento não leva ao verdadeiro entendimento. Então, quem procura o caminho mais fácil não quer aprender. Segundo, Aristóteles acreditava que o caminho mais difícil, que envolve esforço e prática contínua, é essencial para alcançar a excelência. Então, o caminho mais difícil vai te levar na excelência. E o caminho mais fácil não vai te causar conhecimento nenhum. Tem que entender isso. Tá? Mas, no mercado financeiro, que também é um jogo, você tem que aprender a jogar o metajogo desse mercado de forma extremamente correta. E como que você joga esse metajogo? No câmbio, no dólar futuro. Tá? Primeiro, você cria um formato de entender tudo. Então, quando você entende janela por janela, o que está provocando o movimento, o que provocou esse movimento, o que provocou essa lateralização, o que provocou esse movimento aqui, o que devolveu tudo para cá, por que aqui depois que saiu a taxa Petax aconteceu esse movimento, por que na hora do ajuste aconteceu esse depois esse. Quando você começa a entender esses movimentos janela por janela, tá? Você vai aumentar muito a sua assertividade em cada operação de protocolo. A gente cria protocolos por operações. Tá? Operação na parte da manhã. Esse cenário, entendeu? Você vai aumentar muito. Aí fora tem quem fala assim, você tem que acertar entre 90% e 100%. Isso é mentira. Se você entende o mercado e consegue fazer operações longas, você ter um payoff acima de 1/3, e o payoff numa operação longa dessa aqui, ó, essa aqui, por exemplo, vou dar um exemplo da operação de abertura, ó. Ela foi aqui da região do 20 até aqui vai a região do 40, 20 pontos. Então, essa operação de abertura deu 20 pontos. Mas, quando você entra mal nela e sabe que entrou mal, você vai perder aqui o quê? 2 pontinhos. Então, você está tendo um payoff de 1/10. Se você tiver esse payoff, ou até menos, tá? 1/3, com uma assertividade de 60%, ou seja, em cada 10 operações, você acerta 6 e erra 4. Se você acertou 6, você ganhou 60 pontos. Se você fizer 10 pontos em cada operação. Não estou nem falando de 20, hein? Estou falando de 10. 6, você ganhou 60 pontos. Se você errou 4 com stop de 2, você perdeu 8. Vai sobrar 52 pontos no seu dia. Ou seja, com um contratinho, você teria ganhado R$520, mesmo acertando 60%. O que importa para você ganhar dinheiro é esse conjunto, ó. Assertividade acima de 50% e payoff acima de 1/3. Por isso que não pode fazer qualquer operação. Tem maluco aí fora que fica te ensinando, ó, vamos fazer scalping de 1 ponto. Ah, não, errou, pode estopar com 2, com 3. Payoff invertido. Ele está te ensinando a você perder tudo que você tem na sua casa. Tá?
Então, aqui dentro, a gente te ensina a você ter um nível de assertividade alta, mas sabendo que você está acertando. Porque também sabendo que você está errando, seu stop é curto. Então, a primeira coisa para você ser um grande trader é você saber exatamente o que você está fazendo. Que é o que não acontece quando você aprende setups, recortes. Você não sabe o que você está fazendo. Você está pegando um padrãozinho e tentando fazer igual. Isso não é trader. Tá? Aqui nós formamos traders verdadeiros, aqui dentro. Certo? Bom, mas por que o brasileiro, então, a maioria, fiz errado aqui. Por que a maioria, então, não vem aprender com a gente? Por que enquanto a gente tem aqui algumas centenas de alunos trabalhando todo dia, aí fora tem gente que tem milhares? Por quê? Porque está te vendendo facilidade, está te vendendo coisa que não funciona. E aí, para você trabalhar aqui com a gente e aprender, você precisa se esforçar, seu conhecimento tem que ser de alto nível, você tem que treinar muito todo dia com a gente, você tem que ser muito focado para se tornar um profissional, e isso aqui é difícil. É muito mais fácil você ser um apostador. Escolhe uma apostinha e vamos fazer. Só que também não vai virar nada. Não vai virar nada, mas vai se divertir. Então, quem está procurando diversão não é aqui dentro. Aqui dentro é quem está procurando profissionalizar, se tornar um profissional, tá? Aqui dentro é para quem realmente gosta de mercado, mas não gosta de jogar. É quem gosta de mercado para melhorar a sua vida e entender o mercado de forma profissional. Legal?